Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos dar uma olhadinha na estrutura das folhas das angiospermas. Aqui eu desenhei uma folha típica de uma planta dicotiledônea e coloquei aqui do lado uma folha típica de uma planta monocotiledônea. Na verdade, as diferenças mais marcantes entre esses dois tipos de folhas são as nervuras, a organização das nervuras. No caso das plantas dicotiledôneas, as nervuras das folhas correspondem a uma estrutura em rede, por isso elas são chamadas de nervuras reticuladas. Já nas monocotiledôneas, as nervuras apresentam uma organização em paralela, por isso que as plantas monocotiledôneas desenvolvem então e são chamadas de folhas paralelinérvias, com nervuras paralelas, e aqui as dicotiledôneas, folhas reticuladas, ou com nervuras em rede, nervuras reticuladas. Aqui eu coloquei como exemplo mais famoso, que todo mundo conhece, a folha do feijão. Acho que todo mundo já viu que realmente as folhas apresentam essas nervuras em rede. E aqui as folhas do milho, que também acho que todo mundo conhece e já deve ter visto as nervuras em paralelos. Bom, as nervuras correspondem aos vasos condutores de seiva, basicamente o xilema e o floema. O xilema chegando na folha, trazendo a seiva bruta, e o floema saindo da folha, levando a seiva elaborada que aí é formada. Inclusive, falando em seiva elaborada, a seiva com açúcares, nós lembramos que ela é formada através da fotossíntese dessa folha. E a fotossíntese na folha acontece na área verde, correspondente à estrutura chamada limbo. Se fosse possível a gente tirar aqui as nervuras dessa folha, ficaríamos então com uma área plana, uma área verde que corresponde ao limbo. Portanto, essa região é onde acontece a fotossíntese. Região extremamente importante, onde acontece um dos fenômenos mais importantes da vida de uma planta. Bom, então essa é a estrutura do corpo principal da planta, limbo e nervuras. Mais abaixo nós encontramos duas estruturas que na verdade podem ou não existir. No meu desenho aqui eu fiz com as duas estruturas existentes, mas repito, elas podem não existir. São elas o pecíolo e a bainha. São duas estruturas de sustentação que, portanto, seguram, fixam a folha no seu galho. Eu desenhei aqui de laranja aqui um galinho, como se fosse um galinho. E aqui o pecíolo correspondente a esse cabinho, o cabinho da folha, que segura essa folha na árvore, no galho. E aqui a bainha, que é essa estrutura que está amarrada ao galho, ela abraça o galho e mantém ainda mais fixada a folha a esse ramo. E também uma outra estrutura que é também um pouco famosa até na folha, que é a chamada estípula. A estípula é uma estrutura de proteção. Ela é uma estrutura pontiaguda, muitas vezes laminar, mas apresenta-se como uma estrutura de proteção contra alguns animais que querem comer a folha. E ao colocar a mão na folha acaba espetando e tal, e o animal desiste então de comer essa folha. Mas aqui eu chamei a atenção para que não seja confundida a estípula com os espinhos ou com estruturas chamadas acúlios. A estípula é uma estrutura de proteção da folha. Espinhos são folhas modificadas, de modo que ficam, essas folhas modificadas ficam pontiagudas, também protegem a planta contra ataques agressivos de alguns animais, porém os espinhos são folhas enroladas, folhas que reduziram a sua área superficial de contato com o ambiente, exatamente porque essas plantas que apresentam espinhos são plantas de ambientes muito quentes, muito secos. Então não podemos confundir a estípula, que é uma estrutura de folha, e o espinho, que é uma folha modificada, enrolada e pontiaguda, e super conhecida também. E acúlios, para finalizar, são estruturas pontiagudas de proteção de um caule. Estípula está para folha, assim como acúlios está para um caule. Eu dou o exemplo aqui do limoeiro, a árvore do limão, no tronco da árvore do limão está cheio de acúlios. Ou até um outro exemplo mais famoso ainda, que é a rosa. Todo mundo pensa que a rosa tem espinhos, mas não tem. Na verdade, a rosa ela tem acúlios. São estruturas pontiagudas no caulezinho dela. Por hoje é só então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.